Boa noite, meus amigos. Que bom tê-los aqui nessa live, os nossos web telespectadores. Hoje a gente vai receber aqui o Cacá de Oliveira, né, jornalista, radialista, diretor regional da APP Brasil, Associação Brasileira de Propaganda do Brasil. Vamos receber também aqui o nosso querido amigo Marcos Bordalo, administrador, também pré-candidato aí nas próximas eleições. E a gente vai falar hoje de um tema que tem levantado muita discussão, mas um tema de extrema importância no atual momento que nós estamos vivendo, né? Que é a questão da nova política. Ela realmente existe? Como funciona a nova política? Quem faz a nova política? E a gente tem muito para debater. Esse é um momento muito importante que a gente levanta no momento democrático, para a gente discutir temas importantes, né? O processo, a gente tem passado por grandes mudanças no nosso país, e uma delas são as discussões, né, que envolvem políticos, né, e a nova regras de eleições, e esse novo momento. Então, antes de tudo, eu queria me apresentar um pouco. Eu sou o professor Diego Santos, né, sou empresário e faço parte de uma geração que tem levantado a sua voz, pedindo por mudanças e combatendo a velha política. E eu queria pedir depois aqui para o nosso querido Cacá de Oliveira se apresentar um pouquinho, e na sequência, o nosso querido amigo Marcos Bordalo. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos na nossa primeira live de algumas aí. E eu também já peço, antes da apresentação, você me perdoa, Cacá, quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, Professor Diego Santos, lá pelo Facebook, pode pedir os seus comentários, pode colocar os seus comentários, as suas dúvidas, né, que vai aparecer aqui na nossa live, e a gente vai, no decorrer aí também, pontuando as dúvidas dos nossos internautas, de quem está acompanhando a nossa live. Cacá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Marcos Bordalo Júnior. É uma alegria, viu, estar interagindo com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Você, sua trajetória, de sua família, a sua lucidez e o seu saber e a sua postura profissional também. Boa noite ao meu nobre e dileto Diego Santos, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tive a oportunidade de trabalharmos juntos, interagir muito nessa área. Nós temos muitas coisas em comuns, né? Estudamos publicidade e propaganda e somos eminentemente profissionais da área dessa indústria que tanto contribui com o crescimento do nosso país. E para mim é uma honra, viu, Diego e Marcos Bordalo, estar com vocês aqui, discutindo hoje aqui quais as perspectivas que nós temos, quais as perspectivas e os caminhos que nós propomos, né, para essa terra tão querida que me acolheu desde 2002, que eu aqui resido e aqui eu sou feliz com minha família, com a minha empresa, que é eminentemente uma empresa amapaense, há quase 2 décadas. É uma honra estar aqui conversando, refletindo e, acima de tudo, buscando caminhos para essa terra tão querida que é a nossa Macapá. Marcos. Bacana, obrigado, Cacá. Marcos Bordalo, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, querido professor Diego. Boa noite, Cacá. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse momento, podendo debater temas importantes. Queria agradecer ao professor Diego por estar dividindo esse espaço aqui comigo, me dando oportunidade para que também possa somar a vocês um conceito mais consistente a respeito do que nós entendemos e percebemos sobre nova política, sobretudo encaixando essa concepção à realidade aqui do nosso Estado,
onde nós sabemos que o Amapá tem suas particularidades e esse conceito se flexibiliza à medida que a gente entra dentro do nosso estado, levando em consideração questões culturais, questões econômicas e tantos outros fatores que são do conhecimento de vocês. Mas assim, meu nome é Marcos Bordalo, eu tenho 35 anos de idade, sou casado, tenho 3 filhos e a minha família habita essa terra desde a década de 50. Nós estamos aqui no estado do Amapá, construindo as nossas raízes e tentando dar a nossa parcela de contribuição para que esse estado possa se desenvolver cada vez mais e melhor. Nós nunca havíamos antes tentado fazer uma investida no sentido de tentar contribuir no meio político da nossa cidade, mas hoje, percebendo esse movimento nacional e aqui dentro do Amapá, nós estamos tentando unir esforços com pessoas que tenham uma concepção ideal de vida parecido com o nosso, uma vez que a nova política e as novas pessoas, os novos personagens devem começar a aparecer e também ter o seu destaque dentro do cenário do nosso estado. Que bacana você ter um pensamento. Aqui eu estou com 2 amigos, assim, o Kaká eu conheço desde o ano de 2000, né? Então já vão fazer 20 anos de amizade. Bordalo também já conheço há mais de 15 anos, né? E eu fico muito feliz de estar conversando aqui com pessoas tão lúcidas e que, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, né, com as dificuldades de momentos políticos que nós estamos vivendo, pandemia, econômicos, vocês não deixaram se abater, vocês não deixaram com que esse momento os contaminassem, né, de uma forma negativa, e muito pelo contrário. Eu vejo que vocês estão realmente bem fortalecidos e, principalmente, buscando alternativas, buscando discussões, né, para que a gente dê a nossa contribuição, né, para que a gente consiga superar esse momento de crise, esse momento de pandemia, esse momento onde as pessoas realmente ficaram mais solidárias. Eu queria parabenizar vocês, parabenizar também todos aqueles que também não se deixaram abater, né, e fazem um bom combate para que o nosso município, que o nosso estado viva dias melhores. Mas vamos entrar aqui no assunto da nossa live. Já tem bastante gente entrando, visualizando. Daqui a pouco vem aí as perguntas. E eu queria fazer uma provocação, né? E queria começar essa live fazendo uma provocação ao nosso querido e ilustre amigo Kaká de Oliveira, falando qual é a visão dessa nova política, né? Onde alguns políticos que estão até já tornaram a política como profissão, ainda usam esse termo de nova política. E como você vê também, Kaká, essa crítica à nova política. Então, veja que é 2 pontos. Tem um lado que vai agora viver um momento político e se desfazer a nova política, e tem um outro lado que não acredita em político nenhum e principalmente numa nova política. Então, Kaká, como é que você vê isso e como é que você se posiciona com relação a isso? Bem, vamos lá. Eu tive uma oportunidade muito interessante aqui em Macapá, o que me fez residir aqui foi exatamente atuar em uma gestão pública. Eu comecei atuando na gestão do prefeito João Henrique, né? Atuei quase os 2 mandatos, ou seja, 7 anos, 5 meses e 27 dias, cronometradamente, entre os 2 mandatos do prefeito João Henrique, e tive a oportunidade de conviver com as 2 magistraturas de vereança, né, de vereadores. E desde aquele tempo para cá, eu já percebia essa necessidade, né, de se pensar melhor o parlamento municipal, o poder legislativo municipal, e de se trazer um pensamento voltado para a construção de não uma mudança
mas de tornar a vida das pessoas que, além de serem macapaenses ou amapaenses, de residirem em Macapá, mas que são migrantes, como eu, por exemplo. Eu sou um pernambucano, que residi em São Paulo, cheguei aqui em 2002 para fazer um programa da TV Cultura, e após o programa, o prefeito João Henrique convidou-me para ficar um dia. Eu vou fazer 20 anos, né? Estou aqui até hoje. E essa terra me acolheu, nesta terra eu encontrei muitas possibilidades e vejo muitas possibilidades. Construí muitas relações, inclusive, né, relações políticas, até porque o viés do primeiro setor aqui, que é o político, ele predomina, né? Ele é hegemonia. Tudo aqui emana do político, tudo aqui transita do político, né? E essa perspectiva, Diego e Marcos, essa perspectiva de termos um parlamento municipal diferente, um pensamento diferente para Macapá, começa exatamente a partir do pensar, né? Por exemplo, nós não temos que pensar que o poder legislativo municipal, que é um mandato de um vereador, ele se dá só por uma legenda ou por uma oligarquia que tenha um elo político, né? Que isso aqui é muito forte, é muito latente, ou que exatamente haja uma força de um grupo político, mas que tenham pessoas que tenham conhecimento, que tenham a cultura do saber e que queira realmente trabalhar, que queira doar-se, né? E quando eu vejo que o professor Diego Santos, com a formação que ele tem, com a atuação que ele tem, tanto o Bordalo, né? O Marcos Bordalo, que está se prontificando, né? Uma família que é referência na jurisprudência, uma família que tem uma trajetória ilibada, uma trajetória ética, coerente. Isso me deixa feliz porque realmente eu vejo nesse momento, inclusive a partir de hoje, dessa discussão, dessa live, mesmo nesse momento tão difícil que nos dificulta estarmos juntos, né, que é em função da pandemia, mas nós estamos pensando, mesmo ausentes um do outro, mas a live, né, o meio digital nos possibilita isso, né? E eu vejo que tanto o professor Diego quanto o Marcos Bordalo, vocês dois são duas possibilidades viáveis, duas possibilidades coerentes para mandatos em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária e, consequentemente, mais humana. E eu fico muito feliz. Eu gostaria, Diego, de dar esse introito no início e, na sequência, eu vou aprofundar mais algumas questões. Que legal, Cacá. A gente, nos últimos anos, a gente tem visto e acompanhado que a própria população tem muita dificuldade de enxergar possibilidades novas, né? Normalmente a política ela está muito feita por famílias políticas, né? E a cada pleito eleitoral a gente tem muita dificuldade de achar o novo, achar um nome novo, achar, né, pessoas com outras inspirações, com outros pensamentos, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso de você, né, que veio de Pernambuco, mas tomou o Amapá como uma terra amada, querida, e se sente filho dessa terra, como muitos outros amapaenses que vieram para cá, construíram família aqui, negócios aqui, e amam essa terra e querem ver essa terra prosperar. Eu não sei se eu queria ouvir o Marcos Bordalo e saber se ele tem essa mesma sensação que eu. A cada pleito eleitoral, os mesmos nomes, as mesmas indicações, velhas políticas vestidas de novas formas, né? Com certeza, meu querido, mas assim, eu tenho uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse assunto, e eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião, mas eu faço uma meia-culpa com relação à situação do nosso Estado estar do jeito que ela está. Porque se nós fizermos dermos uma olhada agora para o retrovisor e olhar para as gerações passadas, nós percebemos que essas gerações, de uma forma ou de outra,
elas deixaram de querer ocupar o lugar dentro da política, dentro do cenário político do Estado, nas tomadas de decisões importantes, e à medida que os bons foram se distanciando, os ruins foram se aproximando. E o cenário ele foi sendo preenchido por essas pessoas que, em sua maioria hoje, estão dentro dessas instituições públicas. Então, esse processo de descrédito, esse processo de ocupação, ele não acontece do dia para a noite. É algo que é trabalhado e, à medida que as pessoas não reagem a ele, eles vão aumentando e criando um corpo cada vez maior. Então, assim, eu penso que agora nós fazemos parte de um movimento que está tentando fazer algo que não vai acontecer da noite para o dia, que é tentar reparar uma ausência de ações que perdurou por muitos anos aqui no nosso Estado. É claro que nós tivemos políticos dedicados, pessoas honradas, pessoas que de fato deram a sua parcela de contribuição, assim como nós tivemos uma quantidade infindável de pessoas oportunistas que utilizaram a máquina pública para tentar fazer dar certo um poder, uma continuidade de poder familiar, coisa do tipo. Então, existe uma parcela de responsabilidade de culpa das gerações passadas. Mas como não adianta ficar olhando muito tempo para o retrovisor, a gente tem que começar a olhar para o futuro. Só que para construir com solidez essa imagem de futuro, é necessário entender que erros foram cometidos lá atrás e que nós não podemos mais repetir esses mesmos erros. Como, por exemplo, nós não podemos deixar de nos envolver. E ainda hoje a gente percebe que, em meio à classe média do Estado, existem pessoas que se sentem muito à vontade para dizer que não gostam de política, que não gostam de debater, que não precisam e se sentam na sua zona de conforto. E a gente percebe que a vida não é desse jeito. Essa atitude, esse comportamento egoísta, ele não pode funcionar para quem quer e deseja e anseia por uma sociedade, por uma comunidade melhor. Por esse motivo, esse movimento que nós estamos organizando, ele deve contagiar a maior quantidade possível de pessoas para que todos entendam que esse processo de contribuição depende de cada um de nós que habita dentro dessa terra, porque será através da união de esforços que nós iremos poder construir algo melhor. Talvez nós não sejamos os beneficiados de tudo aquilo que nós iremos plantar agora, mas com certeza os nossos filhos poderão contemplar uma realidade de um estado mais próspero, de um município mais rico, porque a nossa terra, ainda que ela tenha sido massacrada por inúmeras dificuldades e inúmeros problemas, nós ainda somos um estado promissor, nós ainda somos uma terra abençoada. E eu tenho fé que aqui do Amapá, muitas coisas boas ainda surgirão para que a qualidade de vida da nossa população possa cada vez mais se enriquecer mais, melhorar mais. E eu acredito nisso, Diego. E por isso é tão importante nós estarmos aqui reunidos para tentar debater esses temas e, sobretudo, tentar encorajar as pessoas, você que está aqui prestigiando essa live, que está nos assistindo, se sinta encorajado, se sinta envolvido, queira participar e perceba que você também, assim como cada um de nós, tem a sua parcela de responsabilidade sobre a situação do nosso Estado e que, por esse motivo, nós precisamos nos envolver cada vez mais. Bom, muito obrigado pela contribuição, Marcos. E você começou a sua fala perguntando se a gente concordaria com você. E eu já digo aqui, concordo em gênero, número e grau com você, né? E fico muito feliz por você ter essa clareza de pensamento. Eu queria dar boas-vindas ao nosso jornalista, Master Coach, né, querido Harry Omar Raridade, que nos presenteia com a sua presença aqui na nossa live. Harry Omar, seja bem-vindo, e eu já queria começar fazendo uma provocação para você também, assim como eu fiz para o Kaká. Você que é um jovem também militante, né, de causas políticas, quando você escuta esse termo, nova política, te assusta?
Na verdade, o que me assusta não é a nova política, o que me assusta é a velha política, a velha forma de fazer política. Mas eu queria fazer uma referência ao Kaká. Aliás, faz tanto tempo que eu não vejo o Kaká, que na verdade, eu nem sei se ele ainda lembra de mim, mas certa vez em um carro ele me deu uns conselhos e eu não esqueci dos conselhos que ele me deu. Viu, Kaká? Grande abraço para ti. O doutor também, doutor Marcos Bordalo, uma pessoa, de certa forma, eu acredito que você colocou na nossa live pessoas que realmente conhecem um pouco, cada um na sua área, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o que não me assusta não é a nova política, o que me assusta é a velha política, é aquela forma antiga de fazer política, e por conta disso, muitas das vezes se tem uma dificuldade no sentido de fazer essa nova política por conta de que as pessoas estão ancoradas em um estágio emocional que as pessoas colocaram elas, que os políticos colocaram ela. Ora, qual é esse estágio? O Diego, o professor Marcos, e também Kaká, que é um grande professor de muitos que já se elegeram. É aquele estágio emocional de que o cara só ganha eleição se tiver dinheiro. E, na verdade, se você for fazer uma análise, quando você chega nas ruas, quando você chega nas avenidas, quando você chega em alguns lugares, por incrível que pareça, a banda que toca ainda é a lei dessa grana. Mas existiu um novo fato, um novo momento, que seria a pandemia do coronavírus. Nesse momento em que se passa, que nós estamos passando a questão do coronavírus, as pessoas puderam refletir, tiveram tempo para, claro, fazer as suas ponderações e fazer essa desancoragem do estado emocional, de que só ganha eleição se tiver dinheiro. Eu acredito que as pessoas sentiram na pele um pouco daquilo que é vender o seu voto, por exemplo. E eu digo, muitas das vezes, algumas pessoas fazem isso por realmente não ter condições, e algumas pessoas, sabendo que a população não tem condições, entra lá com o capital, assim chamado, que não é o capital intelectual, mas é o capital financeiro, que faz com que se garanta o fechamento de uma eleição, e que acaba fechando de uma certa forma, que faz com que há toda essa desigualdade social, que há toda essa questão da falta de saúde. Eu, enquanto jornalista, fiz várias matérias, o Diego, fiz no centro de coronavírus em vários municípios, e a gente pôde ver que a realidade é a mesma. Só muda o município. E o que a gente precisa entender é que a nova política, pessoas novas na política, se a gente tem fatos novos, com certeza. O Albert Einstein dizia o seguinte: como que você quer resultados diferentes se você faz a mesma coisa? Como que você vai ter? Como ter resultados diferentes se você não faz coisas diferentes? Então, é uma frase que marca muito. Então, se a gente quer resultados diferentes, precisamos agir diferente. Esse é o fim, é o novo métier, na verdade, é um novo papo. E eu acredito que a gente vive esse novo momento. Você está vendo aí o Kaká, está vendo o Marcos Bordalo, dois jovens, Marcos Bordalo com a sua juventude e o Kaká, que entregou toda a sua juventude a lutar brilhantemente, a fazer campanhas eleitorais, a orientar pessoas, e hoje continua com esse espírito jovem, um cara totalmente deslumbrante, um cara que realmente sabe, que conhece do assunto. Professor Diego, o professor do CEAMA, professor de várias faculdades, professor de marketing, uma pessoa totalmente preparada. Então, eu acredito que a gente vive esse novo. É um novo tempo. Bacana.
Que bom ouvir você e ter você também aqui com a nossa live. Eu queria mandar um grande abraço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos web telespectadores, a Alice, o Léo Barros. Queria mandar um forte abraço para o doutor Cícero Bordalo também, que nos acompanha aqui na nossa live, a Josi Pimentel, o Pedro Rio. E tem uma pergunta aqui, Cacá, da Léo, que eu gostaria de compartilhar com você. A Léo faz a seguinte pergunta. Antes de fazer a pergunta da Léo, a Vanilza também está nos acompanhando. O José Nilton, o irmão Nilton também nos presenteia com essa audiência. Eu queria mandar um forte abraço aí para todos vocês. Quero pedir também que vocês compartilhem aí a live para que mais pessoas tenham acesso à informação, acesso a esse conteúdo tão importante nesse momento. E a Léo, Cacá, faz uma pergunta aqui de forma muito inteligente, né? E eu gostaria que você respondesse esta pergunta. Ela pergunta: o que falta para mudar esta nossa política, Cacá? Olha, o que falta para mudar esta política, especificamente falando do Amapá, eu diria o seguinte: eu diria que enxergarem vocês três, começar enxergando em vocês três, essas possibilidades, entendeu? Cada um com os seus sonhos, com a sua trajetória, e cada um com os seus pensamentos, com os seus propósitos, com os seus objetivos traçados já. Porque quando se pretende ser candidato, é porque se tem a certeza de que se quer trabalhar, se quer doar-se um pouco e também construir, entendeu? Construir algo para que este algo torne-se imprescindível para todos. E está na hora, minha gente, está na hora. Vamos ser direto aqui, né? Vamos ser direto. Pingos nos is, de Macapá à noite. É preciso, né, que nós quebremos essa oligarquia de grupos políticos no Amapá, né, de legendas na mão de pessoas, que essas pessoas trabalham essas legendas para si, que, sabe, trabalham o norte e o foco de grupo, que não se pensa em conjunto, que não se pensa o bem comum e, acima de tudo, não se pensa políticas públicas de forma coerente para Macapá. Está na hora de nós pensarmos que política, governar é tomar decisões, entendeu? E vereador é para legislar, é para fiscalizar, é para atuar, é para agregar, congregar, construir e trabalhar em prol dos munícipes, né? Trabalhar os bens públicos, trabalhar as questões pontuais, saúde, educação, urbanismo, a questão do urbanismo, que aqui está um caos, a questão do transporte público. Por exemplo, os ônibus, eles são pintados, mas você entra em um coletivo de Macapá, eles estão velhos, sucateados, né? E aí eu pergunto, cadê a qualidade do transporte? Qual é a função do legislador municipal, de um vereador, entendeu? Qual é a função de um vereador? Qual é o papel que ele exerce perante o mandato? Né? E eu acho que nós temos que ter esse viés de coerência. E começando por vocês três. Né? São três pessoas capazes, três pessoas que conhecem profundamente e perfeitamente as necessidades, né? Que têm conhecimento das mazelas, que é as dificuldades que Macapá atravessa, né? Através do poder público, e aqui eu me refiro municipal, e a qualidade do parlamento municipal. Nós precisamos melhorar a qualidade dos representantes. Nós precisamos melhorar essa sintonia entre parlamento e sociedade, entre poder e munícipe. E eu acho que nós começamos a mudar esse pensamento quando se tem três pessoas, como vocês três, né? O Diego, o Marcos e o Marco, se prontificando, se dedicando e colocando-se à disposição para serem esses representantes legítimos, para que eles possam
para que vocês mesmos possam legislar em prol do povo, entendeu? Porque essas pessoas que estão nos assistindo com essa perspectiva. Quem somos, o que queremos e o que propomos, entendeu? E eu me coloco aqui à disposição para que a gente possa dar fruição a esse pensamento e alavancar essa discussão para que nós possamos construir juntos esse pensamento, nem de Macapá como era e nem de Macapá como está, mas um novo parlamento para que as pessoas tenham uma nova perspectiva de se viver e de se morar nessa terra. É isso, Diego. Muito bom, Cacá. Eu compartilho sempre um pensamento com as pessoas. Eu digo que não adianta mais nós termos pessoas que apenas querem ser eleitos, querem fazer parte da política, querem estar no mandato. Mas nós temos agora que ter uma visão de que as pessoas precisam estar preparadas para que isso aconteça, né? É muito importante que as pessoas, que o eleitor tenha essa visão, votar em pessoas preparadas, qualificadas, para que aí sim tenha o que o Cacá acabou de colocar de forma maestral, né, que é ter um parlamento de qualidade, onde sejam produzidas realmente leis, né, que beneficiem mais pessoas, ou que haja uma fiscalização mais efetiva e que as políticas públicas possam acontecer, né, de uma maneira mais coletiva. Eu acho que isso que deve ser colocado e debatido de forma muito contínua. Eu queria voltar novamente aqui para os nossos web telespectadores que estão mandando muitas perguntas. Queria mandar um abraço aqui para o nosso querido Rodrigo Portugal, para o Sávio Bordalo, que está aí ligadinho, a Marina Castelo, o Kleber Ramos. Queria mandar também um forte abraço aqui para o professor Léo, lá das Pedrinhas, que tem um trabalho social assim maravilhoso lá com criança e adolescente. E é uma pessoa muito querida pela comunidade por fazer esse tipo de trabalho lá. Algumas coisas que quando a gente fala de nova política, Cacá, Marcos Bordalo e Harelmar Raridade, existem, para a gente sintetizar isso, né, as pessoas falam uma nova política, mas o que é isso? Né? Como é que surge a nova política? Quem está fazendo a nova política? E para fazer a nova política, a gente precisa de coisas simples. Precisa de coisas muito simples. A primeira, que eu acho importantíssima, né, e fundamental, é a gente ter honestidade. Né? A corrupção não faz parte, não cabe mais no meio político. Né? Então, a honestidade, a transparência, a integridade, né, são ferramentas que, se essa nova geração que se propõe a defender uma classe, que se propõe a fazer projetos, que se propõe a estar servindo à sociedade, se ela usar esses 3 princípios, né, de legalidade, transparência, honestidade, eu acho que vai se avançar muito, né? Nós temos cada vez mais um Estado burocrático, nós temos cada vez mais ações que não levam à transparência, né, em licitações, em obras, né, para ser mais exato, e isso tudo atrapalha muito. E isso é que deixa a velha política tomar conta da nova política. Então, quanto mais pessoas preparadas tiverem um pensamento de que podem fazer a nova política usando transparência, verdade, diminuindo o que, para ser mais exato, não se precisa de tantos assessores, tantos contratos, né? Abrindo mão de regalias e fazendo o que deve ser feito de forma honesta, séria e competente, eu acho que a gente vai dar um salto enorme, enorme, quando se fala em políticas públicas. E, Cacá, eu queria... sempre quando a gente fala em parlamento, tem sempre há sempre uma
a questão de grupos familiares, há sempre essa política familiar, né? E eu queria fazer uma outra provocação aqui ao nosso querido amigo Marcos Bordalo. Como você acha que esse meio, quando envolve, quando vira um projeto familiar, né, a gente já sabe que as políticas não dão certo. Mas como a gente pode combater isso, Marcos? Boa pergunta, Diego, boa pergunta. A verdade é que quando o primeiro parente, nessas estruturas familiares, quando o primeiro acessa, ele faz caminho para que os próximos consigam acessar também, criando um caminho de facilidades, né? Agora, como que se combate isso? Se combate como a gente combate qualquer outro mal político, né? Tentando conscientizar as pessoas de que esse não seria o melhor caminho a ser seguido. A bem da verdade é que existem muitas famílias que têm se perpetuado no poder aqui no estado do Amapá. E o grande problema não é, na verdade, as famílias estarem transitando esses mandatos entre elas, de maneira geral. O grande problema é que essas pessoas não conseguem trazer um retorno e eficiência das suas ações. Então, se torna muito mais um projeto de poder do que propriamente um compromisso com a população do estado. Essa situação ela não é uma prerrogativa só do estado do Amapá. Isso acontece em todo o Brasil. Nós temos situações similares a essa. Mas aqui no nosso estado, o que nos chama a atenção é a quantidade de famílias envolvidas. Dessa forma, onde primeiro tem o pai, depois o filho, depois o irmão e o outro irmão, e por aí vai. Então, a solução não está aí. Eu penso que, como o Raridade falou agora há pouco, você não tem como acessar caminhos diferentes, resultados diferentes, percorrendo os mesmos caminhos. Se a situação ela não é boa, se a situação está ruim, se todos estão insatisfeitos, por que você vai continuar insistindo na mesma medida? Então, o que precisa, na verdade, é uma conscientização, um comprometimento da população. E eu volto a falar naquela palavra que eu disse para vocês agora há pouco, é responsabilidade. É cada um de nós, é a população do nosso estado, entender que cada um tem responsabilidade sobre o resultado que nós vivemos, sobre a realidade que nós temos hoje. Que legal. Queria mandar a Laura faz uma pergunta aqui, e eu vou daqui a pouco pedir também para o Hariomar responder essa pergunta da Laura. A Laura pergunta o seguinte, Hariomar, qual o plano principal nesse momento para uma maior revitalização, para uma política mais inclusiva, né? A gente percebe, e é muito inteligente essa pergunta aqui da Laura Fernanda, porque realmente, quando as políticas são feitas, quando as políticas não são pensadas num coletivo e são pensadas de forma individual, né, para núcleos específicos, para grupos específicos, vira uma política que vira de repente uma lei, uma ação que não atinge a todos, isso é muito ruim, né? Hariomar, como é que você vê isso, essas ações onde poucos políticos fazem alguma coisa e quando fazem, geram resultado para poucas pessoas, não atingem a grande massa da sociedade ou não são políticas que atingem, né, que melhoram a vida de muitas pessoas? Bom, aquilo que eu penso é o seguinte: como que pode um político que está distante das massas sociais fazer política para toda a sociedade, se ele está distante? Na verdade, Diego, existe um distanciamento dos políticos da população. Na verdade, a maioria dos políticos, eles só chegam na população quando eles querem o que a gente chama de voto. Para quê? Porque o voto é o que se usa para que se possa ganhar a eleição. Então, o que acontece? Se você for fazer uma análise, nem a maioria dos políticos, eles não estão incluídos em algum segmento. Eles não fazem parte da juventude, eles não estão no movimento de quadrilha, não estão no movimento cultural. Então, eles estão distanciados. E, além de estarem distanciados dentro desse processo,
se você for continuar nessa análise, você vai perceber o seguinte: você vai perceber que não existe um sentimento verdadeiro da parte dos políticos, dessa velha política, dos políticos dessa velha política, no sentido de entrar em sintonia, de fazer o que a gente chama no movimento de coach, que seria o rapport. Que rapport é você se colocar na condição do outro. Quando o político não se coloca, quando o político não se coloca no lugar do outro, aí é o momento que ele tem que perceber o seguinte, que ele não serve para ser político. O Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, que se você não serve para servir, você não serve para nada. E é isso que a gente precisa fazer um feedback em relação a isso, no sentido de que a gente precisa valorizar os movimentos culturais. Isso você só consegue fazer se você fizer uma política segmentada. O que seria essa política segmentada, Diego? Seria uma política onde você faria o seguinte, você faria um plano para que tivesse pessoal do hip hop, da capoeira, da quadra junina, do carnaval, da juventude, do movimento estudantil, e aí, o movimento dos empresários, o movimento LGBT, todos os tipos de movimento você engloba, você faz um planejamento que tenha como base a diversidade cultural, a diversidade dos movimentos populares, sem falar nas redes de educação populares que existem, na verdade, em todo o Brasil. Eu acredito que ainda existe, né? Apesar de que a política mudou um pouco nesse sentido, mas o que a gente precisa verdadeiramente fazer, todos nós, mas assim, especificamente os políticos, eles precisam olhar para a realidade desses segmentos. E como, particularmente, eles não fazem parte, da maioria das vezes, de nenhum tipo desses movimentos, então não é que eles não queiram fazer, eles não sabem fazer, porque eles não estão ali nesse feedback, nessa conversação. Eles não criaram o que a gente chama na política de relacionamento. Eu sempre digo o seguinte, que a política ela é um resultado de relacionamento. E relacionamento, você que tem que saber como se relaciona. Então, a palavra-chave para essa pergunta que a internauta perguntou é relacionamento. Quando o político constrói relacionamento com diversos segmentos, ele consegue valorizar a cultura, valorizar a educação, valorizar todos os segmentos de uma sociedade. Mas para que você possa valorizar a sociedade, você precisa primeiro se conhecer. Como que você é? É bem verdade que tem muitos políticos que não se conhecem o seu interior, não conhecem a sua família, não conhecem a sociedade, e é isso que dificulta um pouco esse métier, esse feedback, essa conversa, esse relacionamento, essa arte de dialogar, essa arte de valorizar. Porque é bem verdade, só para finalizar, que a maioria dos políticos, Diego, fazem o seguinte, eles olham para a população como se fosse um objeto para que se possa usar somente para a eleição e depois da eleição acabou. E a técnica que a gente utiliza para isso é um bom planejamento segmentado, onde você consiga fazer a interlocução, fazer, na verdade, a interdisciplinariedade com todos esses movimentos, construir uma política onde seja feita com os movimentos e não dentro de um gabinete. Eu acredito que é isso que a gente deve fazer, discutir com os movimentos, dar oportunidade para esses movimentos e para encerrar essa conversa agora, esse primeiro bate-papo aqui comigo, queria dizer o seguinte, o político não adianta ser, ele tem que aparentar ser. Mas o político não adianta somente ele aparentar ser,
ele tem que ser também. Um político, você não inventa ele. Você apenas, a equipe do marketing, os profissionais de imprensa, o jornalista, ele mostra quem, na verdade, esse pré-candidato é. Então, a gente precisa sempre focar nisso. Você não inventa um político. Você mostra as qualidades, os pontos fortes, e aí você corre para o abraço. Perfeito, Arelmar. Eu queria mandar aqui um abraço para nossa querida professora Raquel Schorme, lá do curso de Comunicação Social, né, uma querida. Queria mandar um abraço também aqui para o William Kenji, que, por incrível que pareça, ele está lá do Japão. Olha o prestígio, Kaká. Lá do Japão, William Kenji, assistindo a gente. Queria... a gente... Ô, Diego. Pois não. Você mandou um abraço para a professora de comunicação e eu queria apenas uma frase. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Só para a gente, só em alusão à participação da professora nessa live. Perfeito. Isso aí é uma das coisas que a gente sempre aprende em qualquer curso de comunicação. Perfeito. Comunicação política não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Perfeito. Kaká, a gente tem... Acho que o áudio do Harelmar deu uma falhada. Falhou aí? Tá ouvindo, Harelmar? Não. Estou entendendo. Maravilha. O meu tá bom. Obrigado, Harelmar. Kaká, a gente tem acompanhado, a gente acompanha os últimos processos eleitorais, e a cada ano, a cada 2 anos, né, a cada pleito eleitoral, a gente vê que os números, né, de votos brancos e nulos aumentam exponencialmente. A cada pleito eleitoral, quando há o primeiro turno, os números chegam aí a 25%, né, a 27% de votos brancos e nulos, e quando vai para um segundo turno, esse número aumenta muito mais. Né? Você, Kaká, você acha que esses números, né, de votos brancos e nulos, eles estão condicionados, tá, a essa má política, a produção legislativa de baixa qualidade, né, a leis de baixa qualidade, a políticos que realmente não fazem política pública para a grande massa, e sim para núcleos? Como é que você vê isso? Você considera que isso é um reflexo dessas ações políticas de baixa qualidade? Veja bem, na eleição passada, nós tivemos uma realidade já com uma mudança gradativa grande, né? Que foi uma mudança a partir da perspectiva de que qual o parlamentar que está atuando. As pessoas estão mais atentas, viu, meus amigos? Mais atentas de quem está fazendo, de quem está propondo, de quem está legislando. Hoje, o marketing, eu como profissional de marketing, propaganda, eu diria que hoje não é mais tão elemental o marketing e a publicidade, viu? Porque as pessoas estão mais atentas, e principalmente trazendo para o dia de hoje, né, com essa pandemia, né, essa pandemia ela tem nos dado uma perda gradual muito grande de mercado, seja no emprego, seja na autoestima, seja nas vidas que estamos perdendo, né? Seja nas pessoas que estão até tirando a própria vida, porque não tem uma perspectiva de uma vida plena, de uma vida amena de sofrimento, né? E, principalmente, trazendo esse pensamento especificamente para a nossa Macapá, para o nosso Amapá, e aqui a política, o viés político, ele é muito forte. Ele é muito forte, né? Inclusive, eu encontrei uma pessoa, na semana passada,
conversando com ela, encontrei não, né? Nos conversamos, interagimos pela internet, e eu perguntei para ela, essa pessoa estudou numa faculdade que eu atuei, inclusive com você, lá atrás, e ela falou assim, Cacá, eu vou lançar uma pessoa de minha família para a Câmara Municipal. Aí eu falei, mas você já tem um mandato? Ele é um parlamentar do Legislativo Estadual, né? Ele é deputado estadual. Aí ele disse, sim, mas precisamos mudar a política de Macapá. Aí eu falei, mas quem é o seu primo? Aí ele falou, é o meu primo. Aí eu falei, mas por que ele é candidato a vereador? Aí ele me respondeu, não, porque ele quer fazer alguma coisa pela nossa terra. Eu disse, é. Aí ele perguntou para mim, você faz a campanha dele? Exatamente assim. Aí eu falei, mas olha a forma aleatória como se pensa nisso, né? Eu estou trazendo nesse pensamento esse conceito de que porque você tem um mandato, porque você tem um capital, entendeu? E aí ele nem falou de legenda, ele não falou de possibilidade dele próprio se reeleger, mas ele quer reeleger, né, uma pessoa da família para um parlamento. Ou seja, por que esse olhar, né? E como ele, outras pessoas, né, outros grupos e outras legendas, né? E está na hora de nós pensarmos diferente, porque essa política ela vai mudar muito, Diego. Os votos válidos serão muito menores deste pleito do que o anterior. Primeiro, a questão da pandemia vai dificultar muito a eleição. Primeiro, a autoestima das pessoas, a questão psíquica e física das pessoas. As pessoas estão sem perspectiva, tendo em vista que o viés político ele é muito forte, ele é um meio empregador empregatício muito forte, né? Tudo aqui praticamente emana da política, pela política e via política, né? É raro uma pessoa hoje que sobrevive sem o viés político. Por exemplo, ou você tem no primeiro setor, você tem o quê? O governo federal, o estadual e o municipal. No segundo setor, você tem as empresas, as indústrias, bens e serviços. No terceiro setor, você tem o quê? As fundações, os institutos e as ONGs. E qual é a perspectiva, né? Como é que está o nosso mercado hoje? Como é que está o nosso mercado de compra e venda? Como é que está a renda per capita? Como é que está o poder aquisitivo? Entendeu? Como é que estão as instituições privadas, né? Eu, por exemplo, atuo em 3 instituições privadas, entendeu? Atuo de uma forma voluntária, né? 3 não, de 2 aqui no Amapá, né? E dentro de uma instituição que eu assumi um cargo, inclusive como diretor regional da Associação Profissional de Propaganda do Brasil, aqui que eu atuo em todo o norte, nós vemos, eu estive em Manaus antes da pandemia, e já havia, em fevereiro, uma dificuldade muito grande da queda da empregabilidade. Já estava grande, e hoje ela está maior. E a questão de trabalhar no home office, entendeu? Você está produzindo no seu local de morada, no seu local onde você vive, onde você mora, onde você reside, também não está lhe garantindo de que você vai se manter esse emprego, né? Você veja o nosso comércio no Macapá, como é que está, né? Você vê o shopping, você vê o mercado como um todo, você vê bens, serviços, né? Quer dizer, praticamente as coisas estão paradas, né? O que está tendo impulso mesmo é a venda de alimento, é a venda e derivados afins, né? Bem, e essa eleição, Diego, concluindo meu raciocínio, essa eleição ela vai ser muito diferente, porque o coeficiente ele vai baixar. E outra coisa, essa oligarquia política também, entendeu? Essa coisa da oligarquia política, antropofágica, lá de trás, da questão sociológica mesmo, assim, de grupos políticos, haverá uma mudança, porque assim, os grupos, as pessoas, eles têm a verba, por exemplo, do fundo partidário, né? Tem pessoas aqui que lidam com várias legendas, por exemplo. Aí você tem o fundo partidário de várias legendas. Aí você pega esse fundo partidário e você vai distribuí-los, né, e tal. Mas a pessoa que talvez pegue esse valor para que trabalhe ou para que vote, talvez não seja uma pessoa que vai realmente atingir
o objetivo através desse valor, entendeu? Porque as pessoas estão com outro olhar, entendeu? E esse viés hoje de se trabalhar uma nova política, um novo olhar para um novo tempo, está mudando. E hoje, em Macapá, nós iremos viver um novo tempo. E a pandemia, nós temos que pensar diferente. Ela veio, ela está aí, ela não acabou, ela não se finda aí. Nós temos aí vários países que estão trabalhando na questão das vacinas, temos outras pandemias, né, que vêm aí as notícias, né, que via Covid, né, Corona, Covid e tal, elas estão vindo à tona, entendeu? E principalmente aqui, né, que a nossa rede pública de saúde não atende a demanda, não supre a demanda. E a realidade, eu não quero sair daqui, mas assim, a realidade é diferente, né? Nós temos poucos hospitais, nós temos poucos equipamentos e nós temos tido um olhar muito, muito aquém do que deve ser, né? Trazendo para o pretérito presente, do que deve ser. E as pessoas estão morrendo, quase 440 pessoas faleceram. E as pessoas que morreram, entendeu? Esse reflexo virá nessa eleição. As pessoas que, inclusive, tiraram a vida, se suicidaram, e estão sem perspectiva, né? E esses cargos também via o poder público, né? Seja ele de parlamentares ou de gestores do executivo, entendeu? Ele está diminuindo, né? Porque está havendo uma mudança de paradigma. Haverá uma mudança, entendeu? Porque os poderes estão vendo, estão começando a enxergar, estão olhando diferente, entendeu? E aí eu quero colocar aqui uma questão que o Ariomar colocou no final aí, e trazendo um pouco também para o Portalo Júnior, é o seguinte: eu gostaria que esses parlamentares municipais, os vereadores, colocassem no portal da Câmara quantos projetos de lei foram aprovados, entendeu? Para a urbanização, para a mobilidade urbana, para a questão da saúde, para as UBSs, entendeu? Para a questão da merenda escolar, como é que está a verba do Fundeb, como é que essa verba está sendo utilizada, como é que está realmente atuando, como é que está o quadro do professor, como é que está o quadro do funcionário público, como é que estão os equipamentos da saúde, entendeu? Quer dizer, quais são os projetos pertinentes ao legislador, que são os vereadores, quantos foram aprovados e quantos viraram lei e quantos se tornaram lei. Primeiro, perfeito. Como é que está a questão, por exemplo, da verba do Covid? Né? Houveram aí várias denúncias, surgiram várias denúncias a nível de prefeitura. Né? Por exemplo, as coisas estão tomando um rumo diferente. Né? E nós que trabalhamos e atuamos nessa indústria da propaganda, Diego, né? A própria Associação Brasileira das Agências de Propaganda, a ABAP, o SEMP, o Conselho de Normas e Padrões, a APP, a Associação de Profissionais de Propaganda do Brasil, e o Cine, nós estamos nos reunindo e discutindo essas questões, porque está mudando e tem gente aí que está sofrendo muito porque não estão utilizando bem essas verbas, não estão atuando bem através dos seus mandatos, entendeu? Inclusive, vou colocar aqui, viu, Diego, que assim como você é um candidato aqui, um colega de profissão, publicitário, em São Paulo nós temos o nosso presidente da APP, que é candidato a vereador. Porque em São Paulo, né, são 728.129 associados, e eles disseram, não, nós temos que ter o nosso representante na Câmara Municipal de São Paulo, entendeu? E aí estamos lançando o Enio Vejeiro a vereador em São Paulo, como estamos lançando também outros candidatos em outras capitais, entendeu? E você é o nosso representante dessa indústria da propaganda, dessa indústria, desses trabalhadores, da indústria da propaganda, da publicidade, do jornalismo, da comunicação em geral, é você quem vai nos representar,
entendeu? E aí nós temos mais dois representantes bons, né, que é o Bordalo e que é o Hariomar, entendeu? E eu vejo em vocês três essa nova perspectiva, esse novo olhar. 3 pessoas comprometidas, 3 pessoas que atuam nas suas profissões de forma lúdica, lúcida e, eu diria, ética e serena. Vamos ser um pouco utópicos, né, nesse momento de reflexão. E é isso. Perfeito, Cacá. Você tocou num ponto no início do seu comentário, da sua ponderação, que foi que eu acho assim de extrema importância, né? Quando os políticos usam e fazem uma boa política e fazem uma boa produção legislativa, né? Eles já falham logo no primeiro passo, né? Que é você dar transparência para o que é feito. E aí, como a produção legislativa é de baixa qualidade, ele não consegue dar transparência. Parece até vergonha, né? Parece que dá vergonha de não fazer nada. Então, não tem como dar transparência para uma vergonha. Né? E eu sinto que essa semana mesmo, eu visitei o batalhão ambiental, né, e em conversa com o comandante-geral, eu fiquei muito surpreso e decepcionado, muito decepcionado. A gente sabe aí que 20% da população no Amapá vive em pontes, vive em áreas alagadas, nas áreas de ressaca, é uma realidade da nossa capital, né? E nós temos que as políticas não devem ser de retirar essas pessoas, né, dessas áreas alagadas. Tá? As políticas devem ser de melhorar a qualidade de vida, tá, do cidadão que mora nessas áreas, né, com o que o Estado deve oferecer e garantido pela Constituição. E eu fiquei muito decepcionado, porque em conversa com o comandante-geral, eu descobri que não há nenhuma lei municipal, nem estadual, que faça com que as madeiras as madeiras apreendidas pelo batalhão ambiental possam ser transformadas em pontes, em passarelas, melhorando a mobilidade urbana de muitas famílias. Né? A gente sabe, quem visita e quem acessa, né, eu digo visita, quem acessa essas áreas, sabe que essas áreas estão cada vez, as pontes estão caindo, né, esburacadas, não há segurança, né, nas pontes, não há como trafegar nessas pontes, e só há uma legislação, né, que aponta que se a madeira não for doada, ela tem que ser destruída. Veja, a gente tem uma necessidade e a gente não tem o quê? Políticos que tenham a visão, que sintam, que consigam fazer uma política abrangente para atender 20% da população. É muita gente, Cacá. É muita gente, Hariomar, Marcos, que vivem nessas áreas e precisam da atenção básica. Eu preciso de uma atenção básica. E o Cacá tocou aí na pandemia. Quem morava nessas áreas foram os últimos a serem atendidos. Né? Eu sempre comentava que dentro dessas áreas é muito difícil fazer o isolamento social, porque são muitas pessoas morando nessas áreas, as casas são muito próximas, né? As famílias são grandes, então é muito difícil combater o vírus dentro dessas áreas, e foram as áreas que foram as últimas atendidas. Então a gente vê que o nosso poder municipal ele é muito lento, e quem deve fiscalizar para acelerar está inerte. Então, a gente vê assim que precisa de uma... eu queria colocar aqui, a Leia Rocha coloca um comentário assim, que é para fechar a minha fala. Ela fala o seguinte, que é preciso acreditar no trabalho do desenvolvimento ao povo, então é preciso ter estudo, conhecimento e dedicação. E é realmente isso que acontece. Né? É preciso conhecer, é preciso estudar e é preciso se dedicar a aplicar, a resolver esses problemas. Eu sei que o Bordalo tem muitas ideias aí para compartilhar com a gente.
E eu queria saber como é que ele se sente vendo tantas mazelas acontecendo, né? E tantos políticos de braços cruzados sem fazer nada. Bom, meu querido, você tocou num ponto bastante delicado, né? Essa pandemia, ela não veio para colapsar o sistema de saúde do nosso estado. Isso não aconteceu em função da pandemia. A bem da verdade, o estado do Amapá está com a saúde dele em colapso há muito tempo. Há um ano atrás, por exemplo, dentro dos hospitais, nós já tínhamos pessoas estiradas nos corredores esperando atendimento médico por dias e dias e não conseguiam. Um ano passado, nós tínhamos pessoas ainda fazendo coleta de valores com seus familiares para ter acesso a determinados medicamentos. No ano passado, aqui no Amapá, pessoas que entravam no hospital, oriundas de um trauma, passavam dias e dias sem conseguir fazer o exame, sem conseguir fazer o raio-x para identificar o que quebrou e ser encaminhada para o centro cirúrgico. Então, na verdade, o coronavírus não foi o responsável por esse colapso. Nós já estávamos em colapso há muito tempo. Tudo que nós tivemos, na verdade, foi um agravamento da situação. Agora, com todo esse problema da pandemia. E isso demonstra algo muito simples para todos nós percebermos, né? É que, na verdade, nós já estávamos em abandono há bastante tempo e que nada era feito. Mas agora, diferente de antes, onde a maioria das pessoas se acidentavam, necessitavam de um atendimento de saúde e, por vezes, não eram atendidas. Tem um barulhinho, uma impressão minha. Tem? Tem um barulhinho que tá... Tá? Vamos ouvir. Desculpa. Vamos ouvir. Então, a maioria das pessoas... É que nós estamos impactados aqui, né? Tá todo mundo impactado. Então, antes, essas mazelas, elas eram percebidas somente pelas comunidades mais carentes do nosso estado. Perfeito. É aí contigo o problema, né, Diego? Perfeito. Não, nós estamos te ouvindo bem, nós estamos te ouvindo bem. Eu queria muito agradecer aos nossos, as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que estão aqui colocando os seus comentários, que estão participando, e eu costumo dizer que esse é um momento que as pessoas devem se participar, devem se envolver com a política, né? Não devem se calar, não devem se esconder, né? E a gente fala desse tema tão importante, que é uma nova política, um novo jeito de fazer política, e esse novo jeito é com atitudes, né? Ela é repleta de atitudes e de ações que possam realmente melhorar a vida das pessoas. Nós já estamos aí completando mais de 1 hora de live, o tempo passa muito rápido, né, meus amigos? E eu queria já pedir para o Hariomar fazer as suas considerações finais, né? E, Hariomar, eu já queria dizer que eu sou um fã seu, porque eu sei que você, para quem não sabe, o Hariomar tem um programa de rádio, né? E na rádio também pela rádio web, onde o Hariomar combate diariamente muitas mazelas, combate diariamente muitas transgressões, corrupção, e é assim que a gente vai construindo uma sociedade melhor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de praticamente ladear um grande advogado, que é o Dr. Marcos Bordalo, professor, o Cacá de Oliveira, o professor Diego Santos. Quem sou eu perto de vossas excelências? Sou apenas um grão de areia. Mas você falou uma palavra muito simples, que a gente consegue ir para muitos lugares com ela. Eu posso te dizer que a atitude é igual
a habilidades naturais, mais habilidades que você ganha no decorrer da vida, né? Atitude é igual a emoções positivas, atitude é igual a um monte de coisa. Atitude é o fato de você sair de um estado atual e ir para um estado desejado. Um estado desejado onde a gente acredita que dias melhores virão. E eu tenho certeza que são esses dias que a gente tanto espera, dias de paz, dias de glória, mas também dias que a gente irá passar de muita dor, de muito sofrimento, de perca. Existe uma ferramenta que o Cacá é muito sabedor disso, o Marcos Bordalo também, que é uma ferramenta de ganhos e percas. Quando você vai fazer qualquer projeto político, você precisa fazer uma ferramenta de ganhos e percas, análise comportamental do pré-candidato, para que você compreenda o candidato e também coloque ele à disposição da população, o perfil comportamental desse pré-candidato, para saber qual é o público, qual é o segmento dele, ou se dá para diversificar ainda mais, se dá para segmentar ainda mais. E, claro, eu sempre digo que na política você precisa de foco, e é isso que o Cacá de Oliveira representa muito bem. Foco, ação, aquilo que o Diego já faz há muito tempo, na sala de aula, nas campanhas publicitárias e também políticas. Resultado é aquilo que o professor Marcos Bordalo entrega quando ele ganha uma ação. Isso é resultado. E naquilo que eu estou me especializando a cada dia, que é o processo de melhoria contínua, onde todos os dias a gente está disposto a aprender um pouco mais. Eu queria encerrar minha participação dizendo o seguinte: hoje eu estou vindo aqui para essa live para agradecer e para dizer que existe uma diferença entre Hariomar Raridade e Hariomar Brito, que é o que eu sou, que é o nome que os meus pais me deram. No programa de rádio, eu incorporo um personagem que ali dá porrada, é porradeira, é um cara que não deixa quase ninguém falar. E nesse outro momento, eu estou aqui com o nome que a minha mãe me deu, Hariomar Brito Mendes, para justamente expressar um pouco daquele sentimento que a minha mãe tinha quando ela queria que eu estudasse, que eu enfrentasse novos desafios. Mas eu queria agradecer a tudo, a todos, finalizar minha participação dizendo o seguinte: gratidão a tudo, gratidão ao Cacá, que me deu vários conselhos em um carro, e gratidão também ao Marcos Bordalo. Se ele não sabe, eu sou fã dessa família Bordalo, que é uma família centenária na advocacia amapaense, uma família que realmente tem feito história, e não dá para falar do Amapá sem falar dos Bordalos, e não dá para falar de campanhas políticas e eleitorais sem falar de Cacá Oliveira e professor Diego Santos. Apesar de que tem muitos falsos consultores políticos que utilizaram dessa força, desse conhecimento e das agências de vocês, Cacá Oliveira e professor Diego Santos, para dizer que são eles que fizeram, quando, na verdade, a gente sabe que quem estava na labuta e quem tinha agência de comunicação eram vocês. Então, não importa o que as pessoas dizem que você é, importa, sim, o que você é na sua essência. E a cada dia que passa, eu vejo um novo momento, eu vejo um novo normal, e o novo normal é a nova política. Muito obrigado. Que legal, obrigado. Obrigado, Hariomar, pelas palavras. Eu queria aqui agradecer ainda a Val, que está participando aí da nossa live, falando que esse tema é de extrema importância para ser debatido. A Lara Fernanda, que fez uma contribuição aqui, que eu vou... Lara, a gente vai deixar essa contribuição aí para a próxima live. Eu já também queria te convidar para participar dessa live. A Lara Fernanda está falando aqui que com
o isolamento social e a pandemia, os índices de violência aumentaram muito, né, com a agressão, a agressão a mulheres, o feminicídio, enfim, isso vai ficar para um outro momento que a gente vai discutir também esse tema muito importante. Eu queria passar a palavra para o meu querido, esse cara lúcido, né, que tem aí levantado a sua bandeira e tem conquistado muitas coisas, né, com o seu trabalho e com seus posicionamentos. Meu amigo Marcos Bordalo, queria que você comandasse para a gente as suas considerações finais. Meu querido, muito obrigado por você ter me convidado a participar dessa live. Isso mostra o quanto você é generoso, o quanto você está focado nos seus objetivos, o quanto a vaidade não toma conta de você, ao ponto de você chamar colegas próximos a você, com objetivos similares aos seus, para debater, para que nós possamos juntos tentar crescer e melhorar mais. Então eu agradeço muito, saiba que eu tenho uma torcida sempre para que você consiga alcançar seus objetivos. Tenho muita admiração e respeito por ti e por tua família. E muito obrigado também pela presença dessas duas pessoas maravilhosas que estão aqui. Cacá de Oliveira, uma pessoa que, por onde ele passa, ele deixa o sentimento de que deu uma contribuição e melhorou um pouco o ambiente que ele estava. Muito obrigado, professor. Espero que nós tenhamos oportunidade de nos encontrarmos mais e mais para conversar pessoalmente, para quem sabe eu possa também aprender um pouco mais ao seu lado. E o grande Rariomar Raridade, que é essa pessoa querida, que todo mundo gosta, é uma pessoa que conseguiu, acredito que num caminho de muita luta, conquistar o seu espaço, conquistar o respeito diante da comunidade onde ele vive. E, meu querido, eu também estendo a você o convite para que nós possamos nos encontrar, para conversar mais, que esses laços aqui de amizade que surgem através desses encontros, eles podem perdurar por uma vida toda, desde que nós estejamos dispostos a isso. Encontros como esse são importantes para que a gente possa debater mais a nossa sociedade, o nosso município e, sobretudo, o nosso Estado. Existe um sentimento de revolta que surgiu nas pessoas, onde elas simplesmente não desejam mais se envolver politicamente. E aquele sentimento de antipolítica acabou se aproximando daquilo que seria ético, que seria moral. Então, é exatamente esse movimento contrário que nós devemos fazer com que ele surja através dessas iniciativas, convidando as pessoas a querer se envolver mais, a querer participar mais, entendendo, sobretudo, que elas são, voltando ao que eu disse antes, responsáveis por tudo que nós vivemos. Então, eu acho que se esse sentimento nascer nas pessoas de que nós vivemos o que vivemos por conta das nossas ações ou ausência das nossas ações, aí a gente começa a acordar e começa a querer dar também a nossa parcela de contribuição. Então, muito obrigado, meu querido. Espero que você me convide para as próximas e eu estou aqui à sua disposição para o que você precisar. Uma boa noite. Desejo a todos que estavam assistindo, nos prestigiando. Muito obrigado. Tenham uma boa noite, um final de semana abençoado e fiquem com Deus. Claro, meu querido Marcos Bordalo, eu acho que esse é um momento que não pode... Aliás, a questão da vaidade, Bordalo, e essa questão de pequenez, de você não ter o diálogo, não usar o parlamento. Parlamento vem da palavra parlar, né? Falar, dialogar. E quando você usa, quando você deixa essa vaidade de lado, a gente está fazendo a nova política, Bordalo. É disso Exatamente. Que a gente precisa, de pessoas conscientes que debatam, que façam uma política construtiva e de resultados. Política de resultado. É isso que a gente precisa. Políticas que possam realmente mudar a vida das pessoas e que possam melhorar coletivamente a vida de todo mundo. Eu queria mandar aqui um abraço para o nosso amigo Renan Maramaldi, que está também aí ouvindo a gente, assistindo a gente, a Luciana, a Marina, a Leia, o nosso Cícero Bordalo, doutor Cícero Bordalo, que está nos acompanhando aí na live, e eu queria chamar, depois de tantos elogios ao nosso querido Cacá, eu fico até tímido para fazer um elogio a essa pessoa que eu admiro muito,
eu queria deixar o Kaká aí com as suas últimas considerações e já deixar aqui um convite para a próxima. Rapaz, é muita responsabilidade, viu? Estar com vocês três pessoas que eu tenho um apreço muito grande, cada um na dimensão, na extensão e na grandeza da sua existência. O Diego, essa pessoa que eu conheci há quase 20 anos, construímos muitas coisas aqui, tivemos muito próximo, tenho um apreço enorme por sua família, e você sabe tão bem, melhor do que eu, né? O Bordalo, a sua família, Bordalo, é a referência, é a essência da referência da jurisprudência amapaense. Eu tenho um apreço enorme por toda a sua família. E, rapaz, Obrigado. esse cabra aí, esse comunicador brabo, né, Mariomar, que não é brabo, que é um poço de gentileza, mas não mexa com ele, não bula com ele, como diz no Nordeste, que aí ele se mexe. E, Diego, eu fecharia da seguinte forma, que eu diria assim, a simplicidade é o último degrau da sabedoria, né? E eu acredito que cada pessoa que esteve conosco até agora, no sábado, né, um momento como esse que nós estamos atravessando, é porque estão interessados em ouvir o que vocês três, principalmente, têm a falar, como pré-candidatos, e pela relação que cada um de vocês tem, pela ramificação de crédito que vocês têm, cada um de vocês na dimensão que é na sua existência, né? Para mim, óbvio que é um orgulho tamanho grandioso, né? E tem uma premissa nordestina, não é nem Paulo Freireana e nem de João Cabral de Melo Neto, que são dois pernambucanos como eu, né? De Catende. Mas é assim, nos lugares onde eu passo, eu volto, né? Essa terra me acolheu, nessa terra eu vivo, e vocês são a extensão de minha família. Estou com vocês para que vocês possam contar comigo nessa construção e nesse caminho, para que nós cheguemos aí ao êxito. Nem o passado como era e nem Macapá como está. Vocês três eleitos para Macapá melhorar. Um abraço do Kaká. Eu falei assim que é para animar. Bacana. O Kaká sempre nos emociona, nos emociona. Aliás, os pernambucanos têm essa sensibilidade, né, incrível, os nordestinos têm essa sensibilidade incrível, né? E a gente agradece muito a amizade, a parceria. Meus amigos, queria mandar também um abraço aqui para o nosso amigo Pedro Rogério, um cara sensacional, né, que sempre nos acompanha, nos prestigia e compartilha também de posicionamentos liberais como o nosso, para que mais pessoas possam crescer na nossa cidade, fazer com que ela realmente mude. Eu queria deixar aqui um forte abraço a todos vocês que acompanharam a nossa live. Eu quero dizer que na terça-feira nós vamos ter outra live também com um tema fantástico. Vamos falar de educação municipal, né? Como é que está a educação municipal? E eu já antecipo aqui os índices da educação municipal. Eles são um dos piores do Brasil. Então, a gente vai debater esse assunto também muito importante, principalmente com relação à teleaula, como é que está acontecendo tudo isso, e é importante que vocês acompanhem também esses debates para que a gente possa fazer uma construção coletiva de pensamentos, de ideias, para que a gente possa, juntos, levantar uma bandeira realmente de mudança da nova política, feita com equilíbrio, feita com transparência, feita com simplicidade e com ações efetivas. Um forte abraço, meu amigo Kaká de Oliveira, Rari Omar Raridade e Marcos Bordalo. Essa não será a última, não. A gente vai se encontrar de novo. Vou convidar também vocês para outras lives, para outros assuntos, para que mais pessoas possam compartilhar com a gente ideias e fazer, né, com que tudo possa evoluir
de maneira efetiva, clara e simples. Tá bom? Um forte abraço, gente. Até a próxima. Antes, queria mandar mais um abraço aqui. Tem muita gente na nossa live e muita gente comentando. O Gilberto, Jesus Brito, o Tássio, Patrick Farias, meu amigo Marcel Farias, Fábio Farias, o Márcio Anderson, estão acompanhando a nossa live. Depois a gente vai responder mais. Quem tiver dúvidas, procurem também aí o Facebook do Cacá de Oliveira, né, o do Marcos Bordalo, do Rariomar Raridade, e a gente aí não para, a discussão não para por aqui, vai agora para a internet, para o Facebook, para a gente continuar o debate. E até a próxima, meus amigos. Uma boa noite, um bom final de semana, e a gente se encontra, com certeza. Valeu. Valeu! Um abraço grande.